angolanas, angolanos, senhoras e senhores jornalistas. Fizemos na semana passada o balanço do desempenho da Assembleia Nacional relativo ao segundo ano parlamentar da 5ª legislatura da Assembleia Nacional, que iniciou a 15 de outubro de 2023 e terminou a 15 de agosto de 2024. Durante a pausa parlamentar, que se observa de 16 de agosto a 14 de outubro, não significa que os deputados param de trabalhar. Deixam apenas de ter reuniões plenárias e da especialidade, mas continuam com a missão representativa para a defesa, promoção e afirmação dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Hoje, convidamos a imprensa para apresentar uma radiografia sobre o estado dos direitos humanos em Angola e como a cultura do autoritarismo, associada à cultura da corrupção e da impunidade, impactam o respeito pelos direitos dos cidadãos. Apesar de Angola ter aderido à Declaração Universal dos Direitos Humanos a 1 de dezembro de 76, a 10 de janeiro de 1992, a prevalência do autoritarismo conflitua com o respeito pelos direitos políticos e civis dos cidadãos, enquanto que a corrupção institucionalizada constitui um bloqueio para a concretização dos objetivos, para a concretização dos direitos econômicos e sociais. Eu repito, apesar de Angola ter aderido à Declaração Universal dos Direitos Humanos a 1 de dezembro de 76, ao Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, a 10 de janeiro de 1992, a prevalência do autoritarismo conflitua com o respeito pelos direitos políticos e civis dos cidadãos, enquanto que a corrupção institucionalizada constitui um bloqueio para a concretização dos direitos econômicos e sociais. Isso significa que o principal violador dos direitos humanos em Angola é o próprio Estado. Sobre violações de direitos humanos. O fosso entre a Constituição material e a Constituição formal no domínio dos direitos humanos é ainda muito grande. Abundam os casos de violação pelo próprio Estado e pelos cidadãos do direito à vida e à integridade pessoal. Na aplicação da lei criminal, o Estado continua a ser orientado pela cultura da violência, da morte, da tortura e da impunidade, ao invés de assegurar aos cidadãos as garantias do processo criminal estabelecidas na Constituição. Recordemos alguns exemplos de violação do direito à vida e à integridade pessoal. Execuções sumárias de cidadãos. A prática de assassinatos seletivos e execuções sumárias continuou ao longo do ano de 2023 e 2024, seu ano parlamentar. A 11 de janeiro, foi perpetrado o assassinato do professor Dr. Laurindo Vieira, executado em plena luz do dia, na via pública, no bairro Patriota, em Luanda. Os mandantes deste ato continuam protegidos e impunes. Quem os protege? O povo diz que os mandantes são os órgãos do próprio Estado. A 1 de junho, ocorreu o caso inusitado do Capuaco. Naquele dia, por volta de 1 hora da manhã, no bairro Pedro, elementos trajados com coletes do SIC, encapuzados, violaram o domicílio do cidadão Fernando Graciano Malé, de 22 anos de idade, e o raptaram, junto com os seus amigos Rumbe, Lucenda e Antônio Firmino. Depois da polícia ter afirmado aos familiares que não tinha qualquer registro nem conhecimento do seu paradeiro, seus corpos foram encontrados na morgue do Hospital Maria Pia, com evidentes sinais de tortura e perfuração de balas. Segundo os familiares, que confirmaram a identidade dos corpos, Fernando foi assassinado com um tiro que o penetrou pela boca e saiu pelo crânio. Outro dado digno de realce neste fatídico episódio foi o relato por Moisés Mondinho,
irmão mais velho de Severino Ngumbi, e por Maurício Maneco, padrasto de Antônio Firmino, que também estiveram na morte para identificar os corpos. Afirmaram que os agentes que depositaram os corpos dos jovens assassinados relataram que os corpos são de vítimas de acidentes de aviação ocorridos no município de Viana. A 19 de junho, ocorreu o assassinato bárbaro de 3 membros da mesma família no Cacena, por um suposto agente do SIC, na rua Tupar Materno, travessa do Ajax, bairro Curtume, distrito urbano de Quimaquera. Naquele dia, o cidadão Francisco Adriano Manuel, também conhecido como Tio Chico, de 65 anos de idade, e os jovens José Paulo de Almeida e Dilson Paulo, de 22 e 19 anos respectivamente, membros da mesma família, foram executados a queima-roupa por um agente do SIC completamente embriagado, identificado como agente SIC. Depois de ter assassinado os jovens, o agente Zico dirigiu-se ao ancião para o assassinar também. Tio Chico ajoelhou-se diante do agente embriagado e implorou, dizendo: sou o tio Chico. Estes que acabaste de matar são os meus netos e eu sou o dono da casa. Indiferente, o agente Zico fez tiros na barriga do tio Zico, tendo este morrido instantes depois. Segundo os relatos, é voz corrente que o suposto homicida continua ali, protegido e impune. Excesso de prisão preventiva. Durante o ano, a prática de prender primeiro para investigar depois continua. A cultura do suborno e da gasosa prevalece. A grande maioria da população penal nas unidades penitenciárias de centro de detenção são cidadãos que ainda não foram julgados e cujas sentenças não transitaram em julgado. Existem no país 24.323 reclusos, sendo 11.973 na condição de preventivos, 20 sob medida de segurança e 12.330 condenados. Dos presos em prisão preventiva, o Serviço Penitenciário controla um total de 3.525 reclusos em processo de prisão impeditivo, pelo que daqueles números, 2.524 estão na fase de instrução preparatória e 1.000 na fase de judicial. Nos estabelecimentos prisionais do país existem mais de 2.000 reclusos em excesso de prisão preventiva. Eu repito, nos estabelecimentos prisionais do país existem mais de 2.000 reclusos em excesso de prisão preventiva. Deste total, 1.756 são da fase de instrução preparatória e 260 pertencem à etapa do processo judicial. Angolanas e angolanos. Ao invés de respeitar a supremacia da Constituição e da lei, os órgãos de polícia optam por combater a criminalidade cometendo outros crimes. A República de Angola é regida por uma Constituição e não pelo princípio de olho por olho, dente por dente, que orienta o Código de Hammurabi da Idade Média, imperador do primeiro império da Babilônia. Estas práticas são incompatíveis com os limites impostos à atividade policial pelo Estado Democrático de Direito. O Grupo Parlamentar da UNITA considera que, para conformar a sua atuação à Constituição e à lei, em particular aos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da justiça, da boa administração e da responsabilização, a polícia precisa de aperfeiçoar os seus métodos de trabalho e de formar melhor os seus agentes. É preciso incrementar a formação e tornar públicos
os processos de responsabilização dos agentes, a todos os níveis, para se evitar tragédias como aquela que ocorreu na semana passada no Rangel, na rua da Dona Wanda. Todos temos de interiorizar, de uma vez por todas, que na República de Angola a polícia não tem autoridade para executar ninguém, pois não há pena de morte em Angola. Por outro lado, o regime sabe a quem distribuiu armas para alimentar a divisão e a morte entre os angolanos. O regime sabe quem são os bandidos que foram recrutados para ingressar na polícia. As raízes dos abusos e da corrupção na polícia são conhecidas e são antigas. É preciso sanear, reestruturar e reinventar a Polícia Nacional. O Comando-Geral da Polícia Nacional não pode continuar a tolerar a embriaguez, a corrupção, os abusos do poder entre os seus agentes. Só com um completo saneamento das estruturas da polícia, que inclua uma nova mentalidade, uma nova cultura e formação com base nos princípios que orientam o Estado de Direito, produzirá entre a população o respeito que uma polícia republicana merece. Detenções arbitrárias e ofensa à liberdade física e à segurança pessoal. O direito dos angolanos à liberdade física e à segurança pessoal também tem sido violado impunemente por órgãos do próprio Estado. Por exemplo, nos meses de abril, maio e junho, nas províncias de Luanda, Bia e Lunda Sul, o Estado violou este direito, entre outros, com as detenções arbitrárias dos cidadãos Zola Ferreira Bano, Antônio Xinguão Martins, Mabiala Kimwana, Osvaldo Nzila e outros. O Dr. Zola Ferreira Bano é advogado e defensor dos direitos humanos. Tem sido vítima de perseguições, ameaças e abusos desde 2013 por defender ativistas dos direitos humanos que o Estado deveria proteger. As ameaças não ficaram por aí. A 5 de janeiro de 2024, o Dr. Zola Bano foi detido pelos agentes da polícia afetos à esquadra da Vila Alice em Luanda. A 2 de maio do ano em curso, o ativista cívico Antônio Xinguamba Martins, portador do bilhete de identidade número 007 420685 LN 042, residente em Cambulo, província da Lunda Norte, foi contactado pelo chefe do gabinete jurídico da administração municipal do Tumbo, o senhor Natércio Pedro, para que comparecesse na administração para conversar com ele. Para sua surpresa, quando lá chegou, foi detido pelos agentes do SIC, alegando que havia uma denúncia pública de corrupção contra ele. A 26 de maio de 2024, o cidadão Mabiala Kimwana, residente no município de Quilamba-Piache, em Luanda, e 5 colegas foram detidos no local de trabalho por agentes não identificados, sem mandato de captura, fora do flagrante delito, sob o pretexto de serem mediatas. Levados à escola da polícia do Palanca, foram submetidos a torturas degradantes que resultaram na morte de um deles. A família protestou, mas ninguém foi responsabilizado. De igual modo, o cidadão Osvaldo Mabiala Nzila, de 27 anos de idade, residente do bairro Palanca, foi detido sem acusação formal, encaminhado junto de seus companheiros para o Tribunal de Comarca de Belas. Antes disto, foi duramente espancado e torturado, tendo ficado com ferimentos graves e sem assistência médica e medicamentosa, antes e depois de ser ouvido pelo juiz de garantias. 3 dias depois, morreu com diagnóstico de falência múltipla de órgãos e hepatopatia ilegível, resultante das torturas que sofreu e do estado deplorável e desumano
do seu encarceramento. O investigador, apesar de ter sido advertido, não foi processado para ser responsabilizado. Na República de Angola, os direitos dos cidadãos suspeitos de cometer crimes também devem ser protegidos e respeitados. Presume-se inocente todo cidadão até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Ninguém pode ser detido, preso ou submetido a julgamento, senão nos termos da lei, sendo garantido a todos, os arguidos ou presos, o direito à defesa, ao recurso ou ao patrocínio judiciário. A Constituição estabelece que a polícia ou outra entidade apenas pode deter ou prender nos casos previstos na Constituição e na lei, em flagrante delito ou quando munida de mandato de autoridade competente. Nos exemplos que acabamos de citar, a polícia não procedeu dessa forma, facto que constitui uma violação flagrante do direito à liberdade física e à segurança pessoal. Sobre perseguição aos adversários políticos, ativistas e jornalistas. Angolanas e angolanos, senhoras e senhores jornalistas. É de domínio público que o MPLA, partido no poder, está envolto numa grave e indispensável crise de liderança que o torna incapaz de orientar e realizar o seu programa de governação, gravemente condicionado pela corrupção institucionalizada, pela mentalidade monolítica e pela cultura da exclusão, oferecendo aos cidadãos um país onde todos os que pensam diferente vivem já condenados, até que o presidente do MPLA, com vestes de presidente da República, decida o contrário. Todos os que pensam diferente vivem já condenados, até que o presidente do MPLA, com vestes de presidente da República, decida o contrário. O regime promove um ambiente de perseguição e medo, com o propósito de condicionar a postura da sociedade no que diz respeito à realização dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. As situações mais recentes envolvem o general Camarata Lima, acusado do crime de ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos, e o ativista Vitor Dali, este último acusado na prática dos crimes de rebelião, atentado contra o presidente da República, ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos e perturbação do funcionamento de órgãos de soberania. Um verdadeiro filme de terror. Alguém acredita que o cidadão Vitor Dali atentou contra o presidente da República? O Vitor Dali consegue colocar em causa o funcionamento dos órgãos de soberania? Isto é mesmo sério. Estas práticas autocráticas estão na base da fuga do país de muitos jovens, ativistas, como Nelson Bembo, mais conhecido por Gasta, e outros quadros angolanos que pretendem um país de liberdade, dignidade e prosperidade. O Grupo Parlamentar da UNITA condena todas as tentativas de se criar um clima de medo na sociedade e manifesta a solidariedade às vítimas do regime. Sobre o impacto da cultura da corrupção e da impunidade na violação sistemática dos direitos humanos. Povo angolano. Numa altura em que as contradições entre os grupos de interesses do regime já se transformaram em conflitualidade aberta, é importante perceber como é que a cultura da corrupção e da impunidade impacta o quadro de violações de direitos humanos dos cidadãos pelo regime. Sobre direitos da criança. Por causa da corrupção, os fundos necessários para garantir a educação de primeira infância, segurança alimentar e nutricional, bem como a emissão de bilhetes de identidade para cerca de 10 milhões de crianças, são desviados. Por causa da cultura da corrupção, uma
em cada 3 meninas angolanas engravida antes dos 19 anos. E uma em cada 4 meninas é vítima de violência. E apenas 4 em cada 10 meninas em Angola sabem ler e escrever. O Instituto Nacional da Criança, INAC, relata também que 1/4 dos casos de violência sexual denunciados são praticados por agentes de educação nas escolas e que há alguma impunidade para estes agentes, os quais, a miúdo, negociam compensações monetárias pecuniárias com as famílias das vítimas, também elas vítimas da pobreza estrutural e outros abusos. Eu repito, o Instituto Nacional da Criança, INAC, relata também que 1/4 dos casos de violência sexual denunciados são praticados por agentes de educação nas escolas e que há alguma impunidade para estes agentes, os quais, a miúde, negociam compensações pecuniárias com as famílias das vítimas, também elas vítimas da pobreza estrutural e outros abusos. O problema atingiu proporções endêmicas, fomentando práticas esclavagistas e, a médio prazo, ameaça o futuro de Angola, sua identidade e soberania nacional. Angolanas e angolanos, senhoras e senhores jornalistas, é a cultura da corrupção que tem impedido este governo de promover a erradicação da pobreza. É a cultura da corrupção que tem impedido este governo de promover a erradicação da pobreza. É a cultura da corrupção que tem impunidade, que tem impedido este governo de promover o bem-estar social, a solidariedade social e a elevação da qualidade de vida do povo angolano, principalmente dos grupos populacionais mais desfavorecidos. Por causa da corrupção e da impunidade, os recursos que deveriam ser alocados para tornar universais e gratuitos os cuidados primários de saúde são desviados para garantir lucros milionários aos oligarcas do regime, que são os proprietários das clínicas privadas e das companhias de seguro que vendem seguros de saúde. Por causa da corrupção institucionalizada, os recursos do Orçamento Geral do Estado, que deveriam garantir o acesso das crianças angolanas ao ensino obrigatório gratuito, nos termos da Constituição, são desviados pelos camaradas que detêm quer os colégios privados, quer as gráficas que imprimem os livros em Angola ou em Portugal. A oligarquia coloca os seus lucros acima do interesse nacional. Eu repito, a oligarquia coloca os seus lucros acima do interesse público, do interesse nacional. Não há dúvidas nenhumas que a cultura da corrupção tem impedido a concretização dos 11 compromissos de proteção à criança concebidos pelo Unicef e que o governo angolano adotou desde 2007. Sobre o escândalo da BCG, Boston Consulting Group. No domínio dos negócios do Estado, a situação é a mesma. Na semana passada, a imprensa noticiou que entre 2011 e 2017, o grupo empresarial BCG subornou responsáveis angolanos e membros do MPLA, com o objetivo de que a consultora saísse vencedora dos contratos a que concorria em Angola. Esta empresa recorreu a esquemas de sobrefaturação da ordem dos 20% e 35% para pagar comissões a dirigentes do regime no exterior do país, enquanto o povo morre de fome. Ao todo, estavam envolvidos 11 contratos com o Ministério da Economia e um com o Banco Nacional de Angola, que geraram uma faturação de 22,5 milhões de dólares e lucros de 14,4 milhões de dólares.
Nesse período, o Ministério da Economia era liderado por Abrão Rugel. Já o Banco Nacional de Angola teve 3 governadores, nomeadamente José de Lima Massano, de 2010 a 2015, José Pedro de Moraes, 2015 a 2016, e Walter Filipe, 2016 a 2017. Estas entidades pertencem ao grupo de dirigentes do regime cuja cultura da corrupção. Estas entidades pertencem ao grupo de dirigentes do regime cuja cultura da corrupção e impunidade promove e estimula a violação dos direitos políticos, econômicos, sociais e culturais dos angolanos. Sobre liberdade de imprensa. Angolanas e angolanos. O regime também tem utilizado os serviços de inteligência e segurança do Estado e as administrações executivas dos órgãos públicos de comunicação social para violar o direito à liberdade de imprensa. Os meios de comunicação estatais, incluindo a Televisão Pública de Angola, o Jornal de Angola e até a TV5, continuam sob o domínio editorial do Partido do Estado. Favorecem exclusivamente o partido no poder e muitas vezes não cobrem, com a devida isenção, problemas sociais que refletem a má governação ou opiniões críticas do Executivo. Jornalistas que trabalham nestes meios de comunicação social continuam a relatar ameaças de perda de empregos, caso não cumpram as ordens superiores e a narrativa editorial do regime. A plataforma de notícias online Camunda News continua com as operações suspensas por pressão contínua do sítio, com ameaças de prisão relacionadas a alegações de que a plataforma opera ilegalmente. Denúncias postas a circular nas redes sociais indicam que o jornalista Guilherme da Paixão, até então apresentador do programa Fala Angola, teria sido despedido pela crítica social evidenciada em 2 ou 3 reportagens. Através da censura e de outros limites e restrições impostos aos cidadãos no acesso aos órgãos públicos de comunicação social, o regime viola todos os dias o direito à liberdade de expressão e o direito à liberdade de informação. Os partidos políticos podem estar representados no Parlamento, mas nega-se às suas lideranças o direito fundamental de exprimir, divulgar e compartilhar livremente os seus pensamentos, as suas ideias e suas opiniões nos órgãos públicos da comunicação social. Não lhes é permitido exercer plenamente o direito à liberdade de expressão consagrado e protegido pela Constituição. De igual modo, o regime viola todos os dias o direito de resposta e de réplica política às declarações do Executivo que a Constituição consagra e protege para os partidos políticos representados na Assembleia Nacional. Sobre o direito a uma eleição pacífica e sem armas e atos de vandalismo. O regime continua a limitar, sem fundamentação legal, o direito dos cidadãos a fazerem manifestações pacíficas. Ainda no último fim de semana, sábado 31 de agosto, o regime reprimiu violentamente uma concentração de jovens e ativistas cívicos, críticos da governação, que pretendiam realizar uma manifestação pacífica e sem armas, com o propósito de protestar contra a aprovação de uma lei controversa, a lei dos crimes de vandalismo de bens públicos e serviços públicos, que várias organizações da sociedade civil consideram tratar-se de um artifício usado para controlar as ONGs. E mais grave ainda, os partidos políticos que não se revêem na agenda política do regime. Foram detidos os jovens Adilson Manuel, Matulunga César Quiaga, Cândido Libertador e Pedro Bengue Manuel. O regime totalitário do Partido Único foi substituído pelo regime autocrático
de único partido político com liberdade de ação. O Grupo Parlamentar da UNITA condena a instrumentalização do Poder Judicial para a concretização dos objetivos do regime, contrários aos interesses nacionais e aos objetivos da República de Angola. O Grupo Parlamentar da UNITA absteve-se de votar a favor da referida lei, não porque aprova o vandalismo ou quaisquer pretensas ou vantagens aos atos de governação, de forma alguma. Também não votamos contra porque estamos plenamente de acordo que ninguém deve ficar impune, ninguém deve praticar impunemente atos de vandalismo contra bens públicos. É crime. Sempre foi crime. E ninguém deve ficar impune se o praticar. Angolanas e angolanos. O Grupo Parlamentar da UNITA absteve-se porque, entre outras razões já tornadas públicas, o objeto e o âmbito da lei não incluem os principais atos de vandalismo que se praticam no país no contexto atual. Para percebermos bem quais são esses atos, importa recordar a origem da palavra vândalos. Quem eram os vândalos? E quem são os vândalos que praticam atos de vandalismo hoje em dia em Angola? Os vândalos eram um povo de origem germânica que penetrou no Império Romano durante o século XV, atravessando a Ibéria e conquistando o norte da África, onde criaram um Estado, estabelecendo a sua capital em Cartago, uma antiga cidade fenícia que foi ocupada pelos romanos. Foram chamados vândalos porque por onde eles passavam, destruíam tudo, especialmente patrimônio que pertence a todos, bens públicos, incluindo réplicas, relíquias históricas, monumentos, obras de arte e coisas valiosas. Pilhavam de modo cruel, destruíram valores sem piedade e desconfiguraram o que é belo e venerável, danificando uma propriedade sem a permissão econômica. 13 séculos depois, os vândalos foram aniquilados durante a Revolução Francesa. A partir daí, a palavra vandalismo ficou associada ao grupo que pilha, danifica ou destrói bens públicos. Na nossa sociedade, há atos de vandalismo praticados por governantes e dirigentes do regime. Os maiores bens públicos que a classe de dirigentes do regime tem vandalizado todos os dias são os nossos valores e princípios, tais como a liberdade, o patriotismo, a honestidade, a solidariedade, a justiça social, a integridade, a subordinação da política ética e a dignidade do angolano. Outros bens públicos, mais tangíveis, que a classe de dirigentes do regime danifica e rouba de forma cruel e sem qualquer pudor, são os dinheiros e outros ativos públicos. Seja por via da sobrefaturação, seja por via de comissões ocultas nos contratos da adjudicação direta, operações de branqueamento de capitais ou outros atos de vandalismo. Se estes elementos fizessem parte do objeto e do âmbito da lei, esta teria merecido o voto favorável do Grupo Parlamentar da UNITA. Povo angolano, esta síntese não esgota de forma alguma o quadro geral dos direitos humanos em Angola. Apesar de, por um lado, o Executivo ter tomado algumas medidas para identificar, investigar, processar e punir funcionários que possam ter cometido violações de direitos humanos, por outro lado, a responsabilização pelas violações de direitos humanos foi limitada devido à falta de controle e equilíbrio, falta de capacidade institucional, uma cultura de impunidade e corrupção governamental. O quadro geral do respeito pelo Estado, dos direitos humanos fundamentais, dos cidadãos
consagrados na Declaração dos Direitos Humanos continua bastante preocupante. Revela por si só que há muito por fazer para que o nosso belo país se afirme efetivamente como um Estado de direito democrático em que o poder dos que mandam esteja definitivamente limitado pelos direitos fundamentais dos cidadãos. Revela também que a cultura da corrupção e a impunidade constitui o maior obstáculo aos esforços para a melhoria do quadro do respeito pelos direitos humanos em Angola. Mas há um ponto de partida, um ponto central, um ponto crítico incontornável: a alternância do poder. Só com o MPLA fora do poder será possível afirmar o Estado democrático de direito em Angola. Esta é a missão patriótica de todos os angolanos, independentemente da sua filiação partidária, da sua origem social ou da sua condição econômica. O Grupo Parlamentar da UNITA exorta a todos os patriotas. O Grupo Parlamentar da UNITA exorta a todos os patriotas a colocarem Angola em primeiro lugar, destituindo nas urnas o regime do Partido-Estado, que tem abusado do poder público e violado sistematicamente os direitos, liberdades e garantias fundamentais do soberano povo de Angola. O Grupo Parlamentar da UNITA aproveita esta ocasião para, em nome de todos os seus deputados, assessores, assistentes e funcionários, apresentar ao Conselho de Administração da Rádio Nacional de Angola e à família enlutada os seus sentimentos de pesar pelo falecimento do jornalista Manuel Esperança, ocorrido ontem, dia 2 de setembro. Paz à sua alma. Grupo Parlamentar da UNITA. Está aberto o momento de perguntas e respostas. Dizer o nome e o órgão. Obrigado. É possível perguntar? Havendo algum lugar na internet, o senhor deputado fez menção ao longo da sua intervenção de que o regime mantém nas posições que consiste na violação de lei, reprimir as manifestações. São tantas situações que a UNITA tem andado a apontar e entendemos que, do meu ponto de vista, esse é o entendimento do Jornal Independente, de que não acha que a UNITA devia fazer mais, independente, são situações que a própria UNITA sabe. O que é que a UNITA devia fazer mais para ir para este lado, para mudar o quadro? Claramente tem falado que há violações de direitos humanos, o regime impede ou viola a lei. Não acha que há alguma limitação da parte da UNITA devia fazer mais? Só acha Adriano Cangalho, do tema Angola Digital. Eu gostava de saber que como deve ser a postura das instituições e organizações internacionais dentro e fora desta realidade e qual tem sido a sua postura neste contexto preocupante. Qual tem sido a postura, neste caso, dessas instituições até aqui? E a segunda questão que coloco também é a seguinte: como instituição de Estado, como deve atuar o governo angolano para pôr fim a essas violações dos direitos humanos, as violações às leis e à Constituição em geral? E a terceira, neste caso, diante desse contexto, que postura e atuação o grupo parlamentar espera do povo angolano? Presidente, queria exatamente saber de se eu por acaso vi algumas imagens da morte lamentável da jovem pelo agente da polícia, e momentos depois notou-se
nas redes sociais imagens do funeral desta jovem com bandeiras do partido e é normal que qualquer cidadão, né, afilia-se a um partido, mas queríamos saber se há uma colação, porque já se estava a dizer que e alguns se calhar a fazerem aproveitamento destas imagens, deste funeral, se houve montagem, se é verdade, se a moça pertencia ou não à UNITA e quando se vem dizer que se calhar os militantes da UNITA que vandalizam ou que confrontam a polícia, mas queria também, para além de ser presidente do grupo parlamentar da UNITA, como académico, dar aqui uma opinião relativamente a este confronto, não é? Que sistematicamente temos estado a notar do cidadão com os agentes da polícia. O que estará na origem disso e o que está exatamente a faltar? Não foram colocadas as questões. Vamos pensar pelo respeito. Em respeito às vítimas das violações de direitos humanos, tanto praticadas pelo Estado. Primeiro, uma homenagem a todas as vítimas, em especial a senhora que foi assassinada no Cazenga. Vamos responder à última questão colocada pelo seu jornalista. Ser jornalista, como pessoas, sem cores partidárias, primeiro somos pessoas. Somos seres humanos. Qualquer ser humano, qualquer pessoa, em pleno uso, em pleno das suas faculdades, vê um assassinato, uma morte bárbara, que seria evitável, que era evitável, solidariza-se com as vítimas. Qualquer pessoa, basta ser pessoa. Nem sequer precisa ser membro do partido político. Basta ser pessoa, ser humano, que tem sensibilidade, que sente pelo outro, que sente a dor do outro como sua dor. Basta ser pessoa, há uma dor, há uma tragédia, há uma perda, todos nós nos solidarizamos. Agora, a forma de se solidarizar, isto é indiferente. Que aquelas pessoas que se solidarizam usem camisolas ou bandeiras de um partido, isso é irrelevante. Vamos atacar as causas. Por que um agente da Polícia Nacional atira a matar? Mas por quê? Por que um cidadão confronta a polícia? Se o governo não compreender as causas, se o Estado não identificar as causas profundas desta situação, vamos passar ao largo das soluções. Não vamos resolver o problema. Não vale a pena procurar estabilizar a UNITA. É perder de tempo. Seu jornalista, neste momento que estamos aqui, temos aqui água para beber. Há pessoas no Cazenga, há pessoas no Santizana, no Rangel, que não têm água para beber. Estão à fome. Este é um problema sério, gravíssimo. Mas mesmo com este quadro crítico social, olhe quais são as opções do governo. Comprar um avião de 335 milhões de dólares. Para quê? Comprar iates luxuosos. Para quê, meu Deus? São essas coisas que devem nos chamar a atenção. Estou a falar, pediu para falar, para dar uma opinião como acadêmico também. Estou a falar mesmo como cidadão agora, nem sequer acadêmico. Nada da academia. É sensibilidade humana. Sensibilidade humana, patriotismo. Despertemos. A situação da Angola é crítica. Não é normal que depois de termos lutado contra o colonialismo português, que oprimia os angolanos, reprimia as populações, existem históricos de várias repressões do tempo colonial, não é normal
que os angolanos têm puxado a sua independência. Agora é que vamos completar 50 anos, estejamos pior do que no tempo colonial. Não é normal. Onde é que desviamos o rumo, meu Deus? Para termos substituído um regime colonialista, totalitarista, autocrático, por outro regime pior do que o do tempo colonial. Por que, meu Deus? Como é que o angolano tem que matar o seu irmão? Por quê? Por que o angolano tem que matar, assassinar um polícia também? Por quê? É irmão também. Tem que ferir. Por que tem que ser assim? As autoridades têm de sentar. Alguma coisa está muito grave no país. Mas olhem para as opções. Olhemos para as escolhas que são feitas no âmbito do Orçamento Geral do Estado. É inacreditável. Como é que há mais dinheiro para a propaganda institucional? O Gabinete de Comunicação do Presidente da República recebe mais dinheiro que a merenda escolar. Todas as escolas do país, menos dinheiro. Alguma coisa está mal. São esses elementos que o Estado deve perceber. Não vale a pena culpar a UNITA, não vale a pena. Isso não pega. Eu estava lendo esta manhã um post que foi publicado. Alguém dizer, podem dividir 7 vezes no ano. A UNITA vai ganhar sempre. É isso que o André deve compreender. Não vale a pena culpar a UNITA. Aquelas declarações do presidente do MPLA, acusar a UNITA, isto é fuga. É fuga de estabilidade. Denota claramente que o governo não está em condições de governar o nosso país. Infelizmente não está em condições. E a nossa desgraça é que as eleições gerais vão ser em 2027. E o governo está a fugir às eleições autárquicas para não ser sancionado, para não ser punido. Não vale a pena fugir, não vale a pena olhar para o mundo. O que é que a UNITA devia fazer? Senhor jornalista, olhando para esse quadro todo, a primeira coisa que devemos todos assumir: os angolanos todos, independentemente da sua filiação partidária, da sua condição social, econômica, do seu estatuto, seja político ou jornalista, o que é que devemos fazer para salvarmos o nosso país? Eu gostaria de receber uma sugestão da parte do jornalista, como cidadão. O que é que a UNITA, líder da oposição, deve fazer para salvarmos o nosso país? O que nós estamos a fazer é denunciar. O que nós estamos a fazer é processar o regime. O que nós estamos a fazer é não, de forma nenhuma, nunca desistir. O que nós estamos a fazer é estamos a sensibilizar a sociedade para não nos calarmos. Nos termos da Constituição, nós podemos mobilizar a sociedade para manifestações. E não podem ser aquelas manifestações de ir de manhã à tarde e regressar. Já não pode ser aquelas manifestações. Porque já entendemos que aquelas manifestações não pagam. É chegar, sair à rua, sentar, sair, o regime, Angola está liberta do regime. Não vale a pena dizer que querem fazer golpe de Estado. Não haverá golpe de Estado aqui. É usar o direito constitucional. Manifestação. É a melhor forma que nós temos de fazer para apelar o Presidente da República a dizer que não consigo, coloco um lugar à disposição. Venham outros. Exigir autarquias. Se nós pudéssemos entender, o Estado pudesse compreender, o Estado dirigido pelo MPLA pudesse compreender que não está capaz de resolver o problema que a Angola vive, teriam concretizado as autarquias. Teríamos partilhado responsabilidades. Há tarefas que o Estado está a fazer. Não são do Estado. São das autarquias. Senhores jornalistas, o saneamento básico não é função do Estado. Não é função do Estado. É função das autarquias locais. Há funções que os outros Estados já compreenderam há milhares de anos, há centenas de anos, que não competem ao Estado a realizar. O Estado fica com as grandes tarefas. Agora, aquelas locais, que as comunidades locais podem se organizar e resolver,
passam para as autarquias locais. É isso que o governo não quer compreender. Porque nós não estamos a olhar a governação, estamos a olhar a gestão do poder. Queremos deixar bem claro aos angolanos, a UNITA, a Frente Patriótica Unida, não vai existir. Mas queremos contar com a contribuição de todos os patriotas angolanos. O que fazemos para salvarmos a nossa pátria? Qual deve ser a postura das organizações internacionais, olhando para este quadro todo? Aqui é importante dizer que as organizações internacionais não devem sucumbir ao cheiro dos nossos dólares ou dos nossos kwanzas, vamos lá dos kwanzas, para, digamos assim, não assumir com verdade a grave situação que Ricardo Angola vive. É o mínimo que nós pedimos. As organizações internacionais não deixam de falar a verdade. Não deixam de dizer a verdade. Vimos há 3, 4 dias uma organização internacional que apelou à libertação de uma ativista cívica, que foi também condenada há quase um ano, supostamente por ultraje à figura do Presidente da República. Entende, minha senhora? Entende? Querem perseguir o general Numa, intimidar o general Numa, intimidar a juventude, intimidar os ativistas. O general Numa é conotado como sendo alguém que os ativistas cívicos prezam. Condicionar o general Numa significa indiretamente condicionar os ativistas. Estão a perseguir, não conseguiram prender o ativista Gangsta, não conseguiram prender. Agora querem prender o outro ativista, Dito Dali. Estamos piores no tempo colonial. 50 anos depois, Angola tem presos políticos. Estamos a reeditar a trajetória feita pelos presos políticos. Está aqui. Está aqui presente como preso político do tempo colonial. E depois também, pronto, está aqui. Mas por que tem que ser assim? Vamos ter outra vez presos políticos em Angola? Por que lutamos contra o colonialismo? Qual deve ser a postura do governo para propor fim a este quadro triste? O governo é o principal responsável pelas violações de direitos humanos fundamentais. Não se pode esperar alguma coisa de alguém que promove essas violações. Aqui, a responsabilidade é nossa, da sociedade. Por isso que nós apelamos aos angolanos todos, temos que nos unir e, nas urnas, destituir o poder que oprime os angolanos. Todos nós votemos de forma massiva pela alternância, controlemos e defendamos o nosso voto. É o que nós pedimos e o que nós apelamos à sociedade.